Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 18/2/2025. Cenário que a gente teve aqui hoje foi cenário vendedor, né? Mas ainda com defesa dos compradores, né? Como a gente pode ver aqui, o mercado desce, né? Trabalhando hoje dentro deste cenário, né? Nos nossos estudos aqui, a gente já tinha colocado ontem que o mercado poderia, né? Após o mercado sentir essa inflexiva, ter esse experimento desse alvo e tal, né? Depois de o mercado onde ter sentido essa região, a gente sabia que o mercado poderia puxar para baixo, mas como é uma região que era resistência, virou suporte, então ainda fica uma briga, né? Então vamos analisar o dia de hoje, né? Ontem, lembrando aqui que a gente teve esse movimento comprador e depois até aqui o movimento de retração, né? Então a gente tinha nessa ferramenta, né? Deixa o nível 2 aqui. Então aqui, ontem, após o mercado sentir aqui, a gente já tinha colocado que o mercado poderia trabalhar nessa região, ou até descer um pouco mais, né? Então hoje o mercado já começa com o candle vendedor, né? Nesse primeiro momento, falha, né? Dos vendedores puxar a região desse fundo aqui. Briga, né? Faz a retração desse movimento. Vou deixar mais perto. Após a falha dos compradores, né? De voltar a buscar no mínimo essa região de preço, né? E aqui também era uma região de rompimento, ó. Já vê que ele começou numa região bem importante, né? Tinha essa região de fundo e teríamos essa outra região de fundo aqui também, né? Ó, que é onde o mercado veio buscar depois. Então, após esse candle de força vendedora, falha no primeiro momento, faz a retração aqui, né? Tentando entrar força compradora. Compradores falham e vendedores levam até a região de fundo, né? Nesse primeiro movimento aqui, a gente também, dessa perna aqui, estaria no 50%, que estaria confluindo exatamente, né? Ó, que foi a mesma perna da alta de ontem, ó. Né? Então, a mesma região, né? Só como ele valorizou, né? Fez essa perna de alta e fez esse movimento de retração, a gente já ajusta, né? Pra gente poder saber também qual alvo o mercado tá buscando aqui, né? Então a gente vê que o mercado vem buscar essa região que estava confluindo, né? Com a região de 1% e tal, né? Com a nossa fibra azul de ontem, após essa retração aqui, ó, do mercado, eu vou deixar ela de azul. Nível 2, esse daqui eu vou baixar para nível 1, para poder ficar mais prático. Ó, como fica interessante. Aqui a gente sabe que tá numa região de 50%, então aqui é uma região importante, beleza. Então aqui eu vou tirar ela daqui nesse momento. Então nesse movimento vendedor que a gente teria hoje, ó, se a gente tivesse com a mesma fibra de ontem, na hora que o mercado fez essa retração e buscou os alvos, ó, a gente vê que hoje ele tenta subir para cima, né, falha, crava o primeiro alvo, faz o movimento de retração e vem buscar o último alvo de fibra, né. Até quando ele faz esse retorno aqui, ó, ele retorna também nesse movimento dessa perna de baixa, né. Então o que acontece? Após o mercado falhar aqui, como a gente viu que tinha que prestar atenção nesse movimento dessa perna, que a visão ainda era compradora, né, e aqui a gente já viu que ele tinha falhado no micro, e agora que ele falha no macro, fazendo o mesmo cenário que foi aqui, ó. Então, ó, o mesmo cenário que ele fez aqui, né, a gente vê que ele agora ele faz aqui. Então agora eu já deixo desse jeito, né, pra não ficar com viés, né. Praticamente eu já interpreto dessa forma, né. Ele pode continuar o movimento de alta e tal, mas só que por ser uma região, né, de interesse, entre suporte e resistência aqui, então pelo menos pra não ficar com viés nesse cenário, né. Então a gente vê que aqui a Fibo pagou todos os alvos, né, e aqui nesse movimento aqui também era um movimento de suporte. Então o que que acontece aqui? Compradores faz a retração desse movimento, só que aqui ele faz um fundo mais alto. Nesse fundo mais alto o mercado volta pra buscar a região de topo, vendedores tentam puxar novamente, e aqui novamente faz um fundo mais alto, puxando, rompendo, né, a região de topo do dia, né, como a gente tinha aqui, ó. Aqui, ó. A gente tinha essa região de topo, né, ó, pro mercado buscar. A gente vê que ele rompe, acelera, só que também teria outros pontos, né, ó. Que era tudo pontos que o mercado ia travar, né, ó. Aqui, ó. Teria todas estruturas micro, né, pra ele vir rompendo, né, ó. Pra chegar até o alvo até lá em cima, né, ó. Então como a gente pode ver, ó, nesse movimento de retração que o mercado fez, ó, após, né, falhar na baixa, a gente vê que o mercado sente essa região de 50%, rompe essa região de 1% e busca uma região de 78% aqui, que estava confluindo com esses micro topos aqui atrás, ó, que foi cenários que o mercado veio fazendo de queda, né. E aqui a gente pode ver que na hora de subir foi a mesma coisa, né. Ele foi fazendo pullback nessas regiões, falha nesse primeiro movimento. Aqui, quando o mercado vai fazer a retração para poder tentar continuar o movimento de alta, entra mais força vendedora nessa região, né. Entrando mais força vendedora nessa região, a gente vê que o preço acelera, faz, né, uma microimpulsão aqui, até nesse momento, né. Faz um movimento de retração, e novamente tenta buscar a região de fundo e falha, né, ó. Então se a gente colocar aqui na região de fundo, ó, e não chegou a buscar. E falhou, né, sentindo nessa região de fundo aqui. Se a gente fosse colocar pela Fibo aqui, mesma coisa, né, ó. Pela Fibo trabalhando no micro, ó. Aqui, quando começou o dia eu tava enxergando desse jeito, ó. Também, ó, como a gente pode ver. Então tem várias fórmulas, né, vários racionais de você usar a ferramenta, né. Então aqui eu também vi, né, 50%. Então aqui foi venda pra buscar até a região de fundo. Até acreditei que poderia vir buscar mais, porque tinha um alvo de gap aqui, ó, nesse movimento aqui, ó. Até achei que o mercado poderia vir buscar nessa região, né. Por ser uma região de gap, o mercado tende a acelerar. Mas aqui também, então,
aqui tinha um outro gap, ó, antes dele chegar lá. Por isso da realização aqui também. Porque eu tava olhando esse cenário aqui, ó, tá vendo? Então aqui teve realização, né, dos compradores, e os compradores voltou a puxar o preço, e a gente vê também que confirma pela FIBO, ó, tá vendo? A gente poderia analisar a FIBO. Daqui a aqui a gente vê que pagou o alvo. Se desse experimento daqui a aqui pagou o alvo, ó, vou colocar aqui, ó. Todas elas pagou o alvo. Então nesse movimento que falhou, que entra o movimento comprador, aqui, ó, a gente vê, ó, que o mercado acelera e busca os alvos de FIBO, né? Nesse movimento de queda, mesma coisa, se fosse colocar FIBO aqui, né? No macro a gente viu que daria certo, e aqui também mesma coisa, depende, como eu sempre falo, racional da ferramenta, né? Então aqui a gente vê que deu movimento para baixo, e o primeiro alvo, o segundo alvo buscou certinho, né? Então praticamente, o mercado hoje praticamente, né, ficou nesse cenário meio que lateral aqui em cima, né? Por ser uma região de briga entre compradores e vendedores e tal. É uma região também, né, que a gente tem que interpretar dessa perna toda de baixo, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Então o que a gente não pode esquecer é que ele tá numa região de FIBO aqui também, né? Então tem uma região importante, tem experimento dessa daqui e tal, né? Então ainda o mercado pode brigar ainda pra poder vir fazer a retração desse movimento mais baixo e tal, né? Ou aqui ainda ele pode ter força e vir buscar os alvos, né? Aqui tem um alvo de gap, então temos alvos de gap ali. Eu vou colocar, vou deixar anotado. Primeiro aqui no diário, né? Ó. Então aqui a gente tem esse gap nos 60 minutos e esse gap aqui embaixo, né? Então vamos primeiro analisar esses dois movimentos, né? E esse gap, se ele passar aqui, ele tem várias regiões que ele vai descer bonito, né? Então, esse é o cenário que a gente tem, né? O dólar aqui, ele tá naquela região de 50%, ó, ele tá trabalhando aqui dentro, né? A gente pode ver, após ele fazer todo esse movimento de impulsão, né? Falhar de romper topo, voltou para fazer a retração. Então se a gente analisar isso com o índice, ó, a gente vê que os dois aqui, ó, tá brigando, né? Um tá no movimento, né, de queda e tal, e esse por ser uma região de interesse dos vendedores, a gente vê como que é importante, né? Por quê? Porque se o dólar do movimento que ele tá ali, ele começar a subir, o índice tem a probabilidade de não subir, né, desse fundo aqui, tudo pode acontecer, né? Então na semana, ó, vamos analisar aqui, ó, semanal, ó, tá tudo numa região muito, né, muito de briga, né? A gente vê que tá com mais força vendedora do que compradora. Claro que o mercado se sente agora nessa região e pode querer levar pro topo, né? Mas se a gente for analisar isso daqui também no dólar, ó, é a mesma coisa, né? Ele tá numa região que tá puxando pra venda, semanal também, né? Então pode ser que ou ele falhe nesse movimento aqui e volte a subir, né? Ou volte pro fundo, né? Nessa região. Então, como tudo pode acontecer, né? A gente tem que estar preparado para o cenário, né? Então aqui, o que a gente pode esperar? Que falhando nesse cenário que o mercado tá, ele pode agora entrar força. Aqui ainda não falhou, né? Tem que vir buscar essa região de fundo, tentar passar, e aí ele pode vir buscar a região de topo novamente, né? Ou passando, ele desce. Tem a retração dessa perna, né? Então esse foi o fechamento de hoje, do dia 18/2/2025.